Amém, queridos. Então nós estamos aqui nesse domingo de manhã, dando início à nossa academia de discípulo. Discípulo nada mais é que servo e servas do Senhor Jesus Cristo. Então vamos orar, curva a sua cabeça e vamos começar com uma oração. Senhor Deus, nós queremos louvar e engrandecer a Tua face por esta oportunidade que temos de estar aqui nesta manhã, ó Pai. Senhor, nesta manhã nós viemos para aprender um pouco mais dos princípios cristãos, Pai, da nossa fé, do que a CCP acredita. Quero lhe pedir sabedoria, que o Senhor venha nos abençoar para que nós possamos ter êxito, Senhor Jesus. Venha abrir a nossa mente para que nós não possamos falar aquilo que nós achamos, mas tudo precisa estar pautado na Tua Palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, os irmãos que fazem parte eu tenho alguém aqui que faz parte do conselho, outros que fazem parte dos obreiros, então quero pedir um pouco de paciência, porque eu vou explicar o fundamento da comunidade cristã Eternity Prosperity, como aconteceu e o porquê. Então tem um pouquinho de paciência aí, que eu vou fazer essa alusão de como tudo aconteceu, ok? Bom, todo mundo sabe aqui que nós já existimos 10 anos aqui em Santa Gertrudes como igreja, como noiva do Cordeiro de Deus. Porém, esses 10 anos nós carregamos um outro nome, uma outra denominação, tá certo? E foi bênção esses 10 anos, nós crescemos muito, aprendemos muito, só que no final do ano, em meados de setembro, Deus, Ele nos fez um chamado específico. Tudo isso começou, deixa eu explicar para vocês, tudo isso começou através de uma mentoria que eu fui fazer com um bispo na cidade de Limeira, e eu fui ter uma mentoria com ele. Ele tem uma igreja muito significativa, muito relevante na cidade de Limeira, mais de 1000 membros, e eu marquei com ele e fui lá e para perguntar qual o segredo de um sucesso ministerial, qual o segredo de um crescimento ministerial. Aí ele me fez uma pergunta, lembrando que até então nós estávamos na outra administração, tá? Se alguém não estiver entendendo, levanta a mão e fala, interrompe, que a gente explica. E quando eu cheguei lá, perguntei, demorou muito para eu conseguir marcar com esse bispo. E quando eu cheguei lá, eu perguntei, fiz essa pergunta: olha, eu estou aqui porque eu gostaria de saber de muitas coisas que eu queria perguntar para o senhor, mas eu queria saber qual é o sucesso do crescimento ministerial, como que uma igreja faz para crescer. Aí ele falou assim: primeira coisa, você tem que ter convicção do seu chamado. Você tem? Eu falei: ok, tenho, porque Deus me chamou desde o ventre da mãe, né? E aí ele falou: segunda coisa, você precisa saber qual é a visão da sua igreja. Para onde a sua igreja está indo? Qual o propósito? Qual bandeira vocês carregam? Aí ele me fez essas perguntas, e embora nós tínhamos 10 anos de ministério, eu fiquei sem saber o que responder, porque de fato eu não sabia, tá? Negligência de duas partes. Uma acima de mim, que nunca me falou, né, qual que era a visão da igreja, o propósito da igreja, e outra negligência minha, que nunca perguntei qual que é a visão desse ministério, qual que é, para onde nós estamos indo, aonde nós vamos chegar. Nunca. Então nós nesses 10 anos estávamos apenas existindo, ou seja, entrava culto, saía culto, e era uma coisa mais ou menos no automático. A gente não tinha um propósito, não tinha uma meta, não tinha algo para ser alcançado, tá certo? E eu saí daquela mentoria, falei, não, eu preciso perguntar para o meu pastor
qual que é a visão da igreja? Poxa vida, são 10 anos e eu não sei qual é o propósito da igreja, não sei qual é a visão da igreja. Muito bem, não deu tempo de eu perguntar para o pastor, porque nesse interim eu fiquei enfermo, eu fui acometido daquela enfermidade chamada ceratocone, né, que vocês lembram, que a minha córnea estava saindo para fora, e eu fiquei cerca de 5 dias no escuro, não podia nem com o display do ar-condicionado, para vocês terem ideia, que minha cabeça doía. Então, nesses 5 dias que eu fiquei no escuro, o Senhor, Ele começou a revelar algumas coisas para mim, e algumas coisas eu falei com a igreja no final de um culto, que eu estava relaxadamente na obra do Senhor, mas até então não tinha ainda a visão do ministério, da CCP, mas o Senhor foi me falando. Bom, muito bem. Em uma das minhas idas ao hospital, no BOS, em Sorocaba, a pastora e eu, nós fomos conversando sobre a obra de Deus e sobre a mentoria que nós tivemos desse bispo. Eu fui falando, né, lembrando e tal. Isso foi em meados de setembro do ano passado, tá, irmãos? E aí a pastora, ela falou assim: amor, será que também não tem a ver? Porque como você não sabe qual é a visão do ministério, como você não sabe qual é o propósito, aonde o nosso ministério quer chegar, será que... e outra, também nós sofremos, assim, uma falta de acompanhamento, né? Todo mundo sabe disso. Então será que não é hora de nós começarmos a caminhar com as nossas próprias pernas? Tá? Eu falei: não, amor, pelo amor de Deus, não, isso aí, porque eu nunca tive pretensão de abrir igreja e ter o meu próprio ministério, nunca. E aí eu falei: não, amor, isso aí está fora de cogitação. Nesse momento, tudo isso dirigindo, indo para Sorocaba, se eu não me engano a gente estava na rodovia do Açúcar. E aí eu tive uma visão nítida. A visão que eu tive, parece que o dia ficou noite, tá? E eu vi Comunidade Cristã Eternity Prosperity, ok? Até aí, todo mundo entendendo? Ok. Só que eu falei: peraí, tem alguma coisa errada, porque Eternity Prosperity foi uma conferência que eu montei no começo de 2024 para dar palestra. Era uma conferência Eternity Prosperity, que muitos de vocês foram ali no teatro na minha primeira palestra, né? Que até abordei o tema Pessoas São Assim, não é isso? Você estava, né, Edilson? Vocês estavam, tudo. Então, era uma conferência Eternity Prosperity. Era uma conferência dentro do outro ministério que nós estávamos. Está acompanhando? Ok? Ou estou sendo rápido demais? Tá tranquilo? Beleza. E então nós já estávamos com algumas palestras marcadas, a Brendinha sabe disso, e era apenas uma palestra. Eternity Prosperity era uma palestra, isso que eu quero que vocês entendam. Beleza. E quando eu estava dirigindo, eu tive essa visão: Comunidade Cristã Eternity Prosperity. Falei: amor, você não vai acreditar. Deu o quê? Acabei de ter algo aqui, acho que foi visão. O quê? Eu vi assim: Comunidade Cristã Eternity Prosperity. Ela falou: sério? E aí nós fomos até o hospital conversando sobre isso aí, o nosso coração se alegrando. Saímos de lá, fomos para Ibiúna, na casa da minha mãe, conversamos sobre isso aí, o nosso coração se alegrando, e voltamos depois para casa conversando sobre isso e o nosso coração se alegrando. Porém, a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, né? Então o que acontece? Quando eu cheguei, eu falei: amor, eu vou fazer um propósito de jejum, por uma semana. E fiz o propósito de jejum por uma semana. No final de 7 dias em jejum, a esse propósito, a esse respeito,
o Senhor falou ao meu espírito: convoca o conselho e fala com eles. Eu falei: meu Deus, mas será que eles não vão me interpretar mal? Porque o maior medo que eu tinha, irmãos, é de ser taxado como desertor, de rachador, né? Esse era o meu maior medo, de quebrar a aliança. Eu falei: poxa vida. Aí tem alguém do conselho aqui que sabe como eu cheguei, reuni o conselho da igreja e falei: gente, eu tenho aqui para falar algo para vocês. Isso não significa que vai ser agora, tá bom? Mas eu peço que vocês me ajudem a orar, porque aí contei tudo o que aconteceu, tudo isso que eu falei para vocês até agora. E eles a princípio alegaram do coração, mas nós nos colocamos em jejum por mais uma semana. Você lembra, né, Anitta? Oramos, jejuamos por mais uma semana. Ao cabo dessa mais uma semana, nós nos reunimos de novo, tá? E aí, irmãos, pastor, a gente está alegre, nós estamos felizes com essa informação. Aí eu e a pastora, nós também estamos, mas e aí? Vamos continuar orando e tal. Aí nós fizemos uma prova com Deus, irmãos. Qual foi essa prova? Bom, se a gente não quer ser tido como desertores, como rachar ministério, né? Então a gente vai ter que falar com o pastor e ele vai nos abençoar, tá? Se ele nos abençoar, isso é uma prova cabal e contundente que é de Deus, né? E em uma outra ocasião a gente estava comentando por cima sobre isso com o pastor, e o pastor ficou bravo, o pastor, né? E eu estava achando que nós íamos ter essa resistência. Pois bem, um domingo de manhã foi eu e a pastora lá, conversamos, e ele aí falou assim: é isso mesmo? Vocês sentem no coração? Gente, é reino, então vocês estão abençoados. Eu não vou ficar dando detalhe aqui por causa do tempo, tá? Então, eu vou falar com o meu conselho e aí a gente volta a conversar, mas eu quero dizer que vocês vão estar debaixo da bênção. Eu falei assim: pastor, mas o senhor vai querer continuar com o ministério lá em Santa? Ele: não sei, a gente vai conversar. Aí definiu mais tarde que ele não ficaria aqui com o ministério. E aí ele veio, nós gravamos um vídeo explicando primeiro. Alguém viu esse vídeo da explicação? A gente sentado junto aqui, alguém viu? Levanta a mão. Isso. Fizemos um vídeo provando que foi tudo legítimo, tudo debaixo da bênção. E aí nós fizemos uma assembleia geral e ele veio, abençoou a minha vida aqui de joelho, a vida da pastora. Então nós fomos abençoados, e aqueles que ficariam conosco foram abençoados também. Quem estava nessa reunião? Quem estava? Ok, então é isso. Então, pessoal, aí a comunidade cristã Eternity Prosperity, ela nasceu juridicamente, porque hoje a nossa comunidade é 100% legalizada, tá? Enquanto antes não era. Olha que coisa, né? Enquanto antes não era. Nós ficamos 10 anos meio que ilegal. A única legalização que tinha era da igreja mãe. Nós aqui estávamos meio que como clandestinos. Muito bem. E aí, no dia 16 de dezembro, dia 16, isso começou em setembro. A reunião com o conselho foi dia 1º de novembro, a reunião do conselho, tá? E isso eu não sabia se era curto prazo, médio prazo ou a longo prazo, tá certo? Mas quando foi 16 de dezembro, a nossa comunidade estava toda arregimentada, toda legalizada, documentada. E aí um pouquinho mais para frente, eu acho que foi no comecinho de janeiro, também nós estávamos com a nossa conta aberta no banco,
para a honra e glória do Senhor. Então, com Deus é assim, irmãos, às vezes Ele coloca algo no nosso coração e demora para se materializar, mas tem vezes que Ele tem pressa. E com a comunidade cristã Eternity Prosperity foi muito rápido. Vocês viram como que foi feito, nós ficamos aqui praticamente sem nada, e dentro de 1 mês e meio Deus preparou as cadeiras, ventilador, som, televisão, retorno, Deus preparou instrumento, bateria, teclado, Deus preparou tudo. Então eu não tenho dúvida que Deus está conosco, tá bom? Então vocês que estão nessa sala de aula estão tendo o privilégio de saber como que foi feito de fato, tudo certinho, enfim. Bom, aí o que aconteceu? Eu falei assim, poxa Deus, tudo bem, comunidade cristã Eternity Prosperity, mas Eternity Prosperity era uma conferência, e como que a gente vai se basear nisso? A gente precisa se basear na palavra. Olha para vocês verem, irmãos, como Deus é bom e fiel. Um dia a pastora e eu, nós estávamos orando, e nesse dia ela estava orando e eu só estava confirmando. E ela falou assim, Senhor meu Deus, como diz a sua palavra em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O Espírito Santo veio como uma flecha no meu coração, falou aí, a comunidade Eternity Prosperity vai ser pautada nesse texto. Então, você que trouxe papel e caneta e quiser anotar, pode anotar aí, mas também tem na apostila, tá? Comunidade cristã está pautada em Mateus 6,33, tá? Eternity Prosperity. Por que esse nome? Eternity aponta para a eternidade, certo? Eternity aponta para aquilo que é eterno. Então a nossa igreja chama Comunidade Cristã Eternity, porque o nosso propósito, que é aquilo que antes eu não sabia, hoje eu não tenho dúvida, hoje está muito claro. O nosso propósito é alcançar o maior número de pessoas à eternidade, tá? Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus, eternidade, e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas, prosperidade, as demais coisas vos serão acrescentadas. Então é por isso que a nossa igreja chama Comunidade Cristã Eternity Prosperity. No começo muitas pessoas estranharam o nome, que nome é esse? Poxa vida! Mas vocês percebem como as coisas acontecem, como é incrível. Hoje o nosso ministério está pautado na palavra de Deus. Então, se alguém perguntar qual que é o fundamento, qual que é a visão, o propósito da sua igreja, trazer o maior número de pessoas a alcançar a eternidade ao lado de Deus e a prosperidade aqui na terra. Prosperidade não é pecado não, viu, irmãos? O que é pecado é pregar só a prosperidade. E o nosso ministério, antes da prosperidade, vem eternidade. Entendeu? Nós visamos primeiro a eternidade para depois a prosperidade. Tá certo? Então, abra aí a apostila no logo. Eu vou explicar o logo para você agora. Eu acho que você não recebeu a apostila digital, né, Odair? Consegue passar para ele, Brenda? Por favor, pô, Odair? Acho que é o único que não tem, porque ele não havia feito a inscrição. Isso, abre aí. Todos abriram? Abriu, mas Isabel? Abriu? Tá sem celular, Neuzinho? Então eu vou te emprestar aqui só para você ver o logo. Aqui, ó. Vê o logo aqui, ó. Vê o logo. Vamos analisar o logo. Tudo tem um significado, irmãos. Ó. Vamos começar por essa
Todos abriram aí? Todos abriram? Então vamos começar pela essa árvore, por essa árvore aqui, tá? Essa árvore, ela representa ou a oliveira ou a videira, tá? Oliveira dá uva dá azeite. Então a azeitona fala do Espírito Santo, a azeitona fala de unção, tá? Por isso que a árvore, ela vai falar de prosperidade, tá? Azeite e uva, todo mundo sabe que tem uva verde também, né? Então, por isso que esse símbolo da árvorezinha foi perfeito. Isso aqui, irmãos, nós não copiamos de lugar nenhum. Eu fui dando a ideia, a Brenda foi desenhando. Isso aqui é desenhista, irmãos. Ela foi desenhando. Eu até falei: Brenda, pega aí uma coroa, pega uma árvore dela. Não, pastor, tem que ser desenhado, para nós não pode ser copiado não. Ela então demorou quase 3 dias, 4 dias para fazer esse logo aqui, tá? Mas tem um significado. Então a árvore representa a prosperidade, tá? Por quê? Porque uva fala de alegria, fala de suprimento, tá? E a azeitona fala do Espírito Santo que nos conduz a prosperidade aqui na terra, que faz com que nós nos arrependemos dos nossos pecados. Ok? Tranquilo? Beleza. Acima está a coroa. A coroa fala de eternidade, de eternity, né? Porque em Apocalipse diz que todos aqueles que forem fiéis até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. Então coroa representa o eternity, né? A eternidade, ok? Pastor, e por que o CCEP está dentro da coroa? Nós quisemos representar que quem estiver debaixo dessa visão, quem estiver dentro desta visão da CCEP, vai alcançar a eternidade. É por isso que o CCEP está dentro da coroa. Então note que tem todo um significado nesse logo aí. Por que a coroa está em cima e a árvore está embaixo? Porque primeiro eternidade, embaixo prosperidade, tá? E esse círculo, esses 2 círculos em volta aí, é a aliança com Deus conosco e a nossa aliança com Deus. Note, irmãos, então antigamente não tinha nada disso. Hoje nós estamos trabalhando com propósito, hoje nós estamos trabalhando com visão, tá bom? Então esse é o significado do logo. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Nós estamos na primeira aula, tá, irmãos? Por isso que é necessário passar por essa apresentação. Então, comunidade cristã, Eternity, Prosperity. Ficou alguma dúvida? Tá bem explicadinho? Tudo certinho, Fernando? Tranquilo, né? Então hoje você sabe, Mateus 6,33, nós estamos fundamentados em Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Bom, doutrinas da fé cristã. Vamos ler, vamos começar a ler agora, tá, irmãos? Comunidade Cristã Eternity Prosperity. Essa apostila foi eu mesmo que elaborei, tá, irmãos? Você vai ver que as partes que começa a didática, as aulas em si, as doutrinas, elas foram xerocadas, mas é porque eu elaborei quando eu estava no outro ministério. Aí eu só fiz uma recapagem e trouxe para a nossa realidade. Mas esse começo aqui é para nós, ó. Graça e paz, meu irmão, meu amado, minha amada. Primeiramente, gostaria de lhe parabenizar pelo nobre
pela nobre e virtuosa atitude de se batizar. Por que está escrito aqui de se batizar? Porque essa apostila vai servir, só vai se batizar também quem passar por essa aula, entendeu? Então vai servir para nos discipular e para os novos aliançados que vão chegando. Então, por essa atitude de se batizar, é claro, por ter escolhido a comunidade cristã Eternity Prosperity para ser o berço de sua nova vida, ou melhor, a sua nova jornada rumo à eternidade ao lado de Deus e à prosperidade aqui na terra. Aí ó, Mateus 6,33, né? Agora eu vou recitar para você para dar mais o sentido. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ponto. É uma comunidade, entre parênteses, ministério, gerado no coração de Deus para preencher as necessidades de nossa época. Por que gerado no coração de Deus? Pelo fato de tudo que eu contei aqui para vocês, como tudo aconteceu, como tudo deu início, tá bom? Olha lá. Fundamentada no dia 16 de dezembro de 2024. Aliás, põe o celular no colo aí um pouquinho, põe as apostilas no colo aí. Ontem nós fizemos 5 meses de ministério. Ei, parabéns! Hoje foi dia 16, né? Não, ontem de ontem. Hã? Sexta. Nós fizemos 5 meses de ministério aberto. Então, parabéns para nós. Fundamentado no dia 16 de dezembro de 2024, a nossa comunidade tem como objetivo adentrar nossa geração junto ao trono do nosso Senhor Jesus Cristo. E com isso, sonhamos em poder ajudar e desenvolver a sua maturidade espiritual por meio do estudo da Palavra de Deus. Desejamos também que cada cristão tenha um ministério significativo, ajudando a desenvolver os dons e os talentos que Deus lhe reservou. Ok, olha aqui para mim um pouquinho. Irmãos, essa classe precisa entender o seguinte, dentro dessa introdução que nós falamos aqui, que cada um de vocês vão ser treinados a partir de hoje para transbordar na vida das pessoas. Cada um de vocês, cada um de nós que estamos aqui, Deus chamou para um propósito. Eu quero que vocês entendam que Deus não chamou a mim e a você apenas para ser frequentadores de igreja, porque nós somos igreja, a igreja somos nós, a igreja não é 4 paredes, então nós precisamos ser igreja lá fora também, tá? Nós desenvolvemos um projeto chamado Semear aqui dentro da igreja, que nós estamos nos autoajudando. Não sei se você tem recebido alguma mensagem de irmãos, tá? Fortalecendo, te mandando um texto. Por quê? Porque as pessoas que participaram de uma reunião que eu fiz aqui, os obreiros, né? Eles entenderam que nós somos ministros do Senhor. Então não é só o pastor que é ministro, não é só o pastor que é um servo do Senhor. Cada um de vocês também são ministros e são servos do Senhor Jesus. Qual é a diferença? A diferença é que o Senhor me chamou para ministrar na plataforma ao seu coração. Então eu ministro aqui na plataforma para o seu coração. Você pega a instrução, você pega a orientação e vai transbordar na vida das pessoas. Através de um texto bíblico, através de uma mensagem, através de um vídeo, Deus chamou a mim e a você para transbordar na vida das pessoas. Ah, pastor, mas eu não sei falar direito. Ah, pastor, mas eu não sou bom com vídeo. Manda um texto. Tem uma rotina.
As pessoas mais próximas de você, por exemplo, eu não sei lá, mas na minha rua, assim que eu mudei, não sei como, não sei quem é administrador, mas já me colocaram num grupo da rua. A gente já tem tanto grupo, né? E me colocaram no grupo da rua. E aí eu faço parte do grupo da rua. Ah, irmão, ninguém mandou me colocar. O que eu faço? Eu transbordo na vida das pessoas. Mando cartaz da igreja, mando textos bíblicos e vou mandando. Quando tem feijoada eu mando. Mas, pastor, alguém da sua rua já veio? Não veio não, mas a semente está sendo plantada. E foi isso que nós falamos na reunião, né, Edilson, online. A gente não pode, irmãos, tem gente, igual a Júnia desabafou conosco aqui, porque ela tem algumas vidas que ela cuida. Ah, pastor, desanima que o povo não responde, o povo não retorna. Irmãos, não tem problema. O importante é a semente. Note que Deus não te chamou para salvar ninguém. Deus não te chamou para mudar ninguém. Deus te chamou para você plantar. O resto é com o Espírito Santo. Então, se você não tiver uma resposta de alguém, de um filho que você está orando, de um esposo que você está orando, meu Deus, eu oro, eu faço, aconteço e não tem resposta, eu vou desanimar. Não desanima não, porque você está plantando, você está semeando, e a semente, ela cresce para baixo primeiro. Eu contei na nossa reunião online de pessoas que eu estava transbordando na vida dessas pessoas e nem sabia. Depois de muito tempo, a pessoa chegou em mim e falou: pastor, poxa vida, obrigado por o senhor não desistir de mim, viu? Hoje a minha neta é salva, a minha filha é salva, eu consegui abrir a minha empresa, uma fabriquinha de costura que ela tinha o sonho de abrir, tudo através do nosso ministério, não é através de mim, através do nosso ministério, porque toda a honra, toda a glória é para o Senhor Jesus Cristo. Amém ou não amém? Então, irmãos, você precisa já colocar na sua cabeça, você é um agente transformador, você precisa falar de Cristo para alguém, no seu trabalho, na sua escola. Irmãos, tem gente que já entendeu isso e às vezes quer colocar a verdade do cristianismo nas pessoas, aí as pessoas rebatem ela, né? Aí essa pessoa fala: pastor, a pessoa falou isso, o que eu faço agora? Muito bem, aí eu mando a resposta, a pessoa manda a resposta, mas ela está transbordando na vida das pessoas, e na hora certa vai germinar, entendeu? Então, irmãos, eu quero que vocês entendam isso, vocês são ministros de Deus, mas essa palavra ministro não é que você é especial, que você está acima, não, é servo. Nós somos servos, nós viemos neste mundo com um propósito. E olha aqui para mim, enquanto você estiver assim, respirando, é porque você ainda precisa cumprir o seu propósito. A gente não está aqui nessa vida à toa, avulso, não. Nós estamos nessa vida com um propósito. O nosso propósito é de transbordar na vida das pessoas, fazer Cristo conhecido, principalmente nesses últimos dias que nós estamos vivendo. Irmãos, nós estamos vivendo atrocidades sem precedentes. É a volta de Cristo. Quem já ouviu falar no bebê reborn? Quem já ouviu falar? Irmão, não, fala aqui comigo. Para quem não levantou a mão, que não conhece o bebê reborn, eles estão pegando uma boneca, tá? E estão humanizando essa boneca, tá? Tem de 700, tem de 1.500 e tem até de 10 mil reais a boneca. A boneca fala, a boneca... Então, olha aqui para mim, estão levando a boneca para ser medicado no hospital, e o enfermeiro é obrigado a medicar. Ai, irmão do céu, onde nós não vamos parar? E aquele outro lá, quem viu que o uso humano agora é cachorro? É cachorro, é gato, é ovelha. Já viu? Alguém já ouviu? Eu vi uma reportagem com um camarada passeando no shopping com um humano na coleira, irmãos. Com um humano na coleira. Então, irmãos, não é brincadeira. Os sinais indicam que nós estamos nos fins do tempo. Nós não estamos aqui para brincar. Nós estamos aqui para alcançar a nossa eternidade.
e levar o maior número de pessoas para a eternidade também. Então nós precisamos ser transbordo na vida das pessoas. Fala de Deus para alguém, fala de Jesus para alguém, lê um texto bíblico, se prepara e transborda na vida das pessoas. A nossa vida não é só comer, beber e dormir, não, irmãos. Nós temos propósito. Vamos lá, vamos continuar aqui. Mas nada disso, vocês estão aí? Estão acharam? Mas nada disso acontecerá ou aconteceria se não tivéssemos atendido ao ardente chamado da grande comissão, resgatar as almas perdidas. Tudo o que fazemos é para glorificar o nome do Senhor através do resgate de uma humanidade perdida, porém não sem esperança. Esperança essa explanada nas páginas da Bíblia, relatando a pessoa do nosso Senhor Jesus e manifesta em nosso meio através da manifestação do Espírito Santo. É engraçado, irmãos, quando eu vou ler, eu tenho uma leitura dinâmica. Quando eu estou lendo um livro, é incrível, vai embora, mas quando a gente vai falar, ler, acaba se embaraçando um pouco. Contamos com a sua colaboração para continuarmos nessa missão de cumprir o ID. Seja bem-vindo à nação celestial, seja bem-vindo à nossa família, que Deus abençoe vocês. Deixa eu te contar como que é a estrutura atual da Eternity Prosperity, como que está oficializado isso. Eu, pastor Alexandro Gabriel de Oliveira. Quem sabia que eu chamava Alexandro aí? Alexandro, meu nome é Alexandro Gabriel de Oliveira, que a Brendinha colocou um outro sobrenome, Supera, não sei porquê, mas ela colocou Alexandre Supera, brincadeira. Não é Alexandro, Alexandro é separado, o meu é junto, ó, Alexandro. No começo eu tinha vergonha, né? Na escola, na chamada. Eu sou Alex desde sempre Alex. Então tinha as professoras, principalmente a professora de português, falava: você chama Alexandro. Me dava uma raiva. Mas hoje eu gosto de ser Alexandre, vocês acreditam? Alexandre, parece nome de artista, Alexandre. Então, eu, pastor Alexandre, presidente da comunidade cristã Eternity Prosperity, pastora Maria Helena Martins de Oliveira, vice-presidente, tá? E aí nós temos a Brendinha e o Marcos Felipe, que fazem parte da área administrativa, tesouraria e secretaria. Então hoje é assim que nós estamos registrados com essa diretoria, tá em cartório, tá no escritório de contabilidade. Então essa é a nossa estrutura. Para quem não sabe, a pastora Leni e eu, nós somos formados, nós somos bacharelados em teologia, tá? E fizemos convalidação pelo MEC para termos o certificado reconhecido, tá bom? Então, estou falando isso não é para se exaltar não, tá, irmãos? É porque hoje qualquer um abre uma igreja. Eu estou falando isso porque nós fomos ordenados ao pastorado, tá? Eu acho que eu dirigi bastante tempo igreja como presbítero. Eu acho que, se eu não me engano, casei em 2000, acho que lá para 2011, 2012, que nós fomos ordenados a pastores, tá? Então aqui nós temos 10 anos, só aqui com vocês, mas como pastor de igreja, não vou colocar pastor, né? Vou colocar como dirigente de igreja, porque eu dirigi várias igrejas sendo presbítero ainda. Presbítero e pastor é a mesma coisa, porque a palavra presbítero na etimologia é governante, então é a mesma função do pastor. Eu tenho 20 anos lidando com gente, mexendo com pessoas, 20 anos na frente de igreja, tá bom, irmãos? Então essa é a nossa formação, e o nosso maior desejo é ver você ir para o céu. Continuando,
O conhecimento da imutável e infalível palavra de Deus nos colocará no cerne de todo o poder e revelação que o Espírito Santo tem para nos revelar sobre a vida de Jesus. Nada acontece ao acaso neste mundo. Se você chegou até aqui, saiba que Deus está apenas iniciando um projeto em sua vida. Nós, a liderança da comunidade cristã Eternity Prosperity, estamos à sua total disposição para auxiliar, ajudar, confortar e orarmos por cada um de vocês, pois sabemos muito bem o que significa esse momento. Já passamos por ele. E se nós conseguimos, vocês também irão. Sejam bem-vindos ao nosso ministério e ao povo que herdará todas as promessas declaradas nas páginas de toda a Bíblia. Leiam, orem, busquem o reino de Deus, está à disposição daqueles que anseiam por ele. Espero que esse material desenvolvido com toda a direção de Deus lhe ajude a agregar os valores espirituais e morais que todo crente necessita para seu desenvolvimento e crescimento. Eu faço votos que você alcance a prosperidade e a eternidade ao lado de Deus. Aqui está o nome do presbítero Douglas Prado dos Reis, porque ele que é do departamento de ensino e discipulado do nosso ministério, tá? Essa primeira turma eu fiz questão de ministrar, tá? Porque vocês se despertaram para o chamado do discipulado. Então provavelmente as outras turmas será o presbítero Douglas que irá ministrar. Sejam motivados para orar, ler, para meditar, para pesquisar, para elaborar, se sentir-se sem motivação, busque através do Espírito Santo, faça petições a Deus e leia a sua palavra, pois são fontes inesgotáveis para a sua renovação. Seja disciplinado, ore a Deus ao iniciar seus estudos e peça que lhe ajude a ter o maior proveito do assunto em pauta. 1. Estude em lugares reservados. 2. Evite ambientes conturbados, pois você pode perder sua concentração. 3. Procure adicionar outros importantes materiais a cada lição estudada, como dicionários, concordâncias bíblicas, livros relacionados ao assunto, lápis e bloco para anotações. 4. Leia e estude cada material durante a semana, reservando pelo menos 1 hora por dia para fazer isso. Faça anotações e especialmente aquelas que lhe causarem dúvidas. Formule perguntas ao professor, assim tanto você como ele ficarão abalizados no assunto. Ok? Objetivo dos estudos dessa apostila: conscientizar de que não houve nem há outra solução para a salvação do pecado senão através de Jesus. Mostrar aos alunos que o Espírito Santo não é meramente um fluido, mas sim uma pessoa ligada ao Pai, ao Filho, na divindade. Ensinar o caminho para uma vida espiritual bem-sucedida. Reconhecer a santificação como uma necessidade à vida cristã. Deixar claro que quando amamos o Senhor de todo o coração, aceitamos de bom grado suas ordenanças. Despertar na vida daqueles que ainda não receberam a experiência do batismo com o Espírito Santo, a buscar até que sejam revestidos de poder. Batismo com o Espírito Santo. Nós vamos começar a enfatizar isso aqui na igreja. Esclarecer ao aluno que a ceia do Senhor não é apenas um ajuntamento de irmãos, mas um ato memorial que relembra o sacrifício de Cristo por nós na cruz do Calvário. Fazer ser entendido que a igreja não é só um organismo vivo, mas também é uma organização
e como tal depende de Deus sobre tudo, mas também dos membros como contribuintes. Então, a nossa igreja não é só um organismo vivo. Organismo fala de tudo aquilo que é espiritual, tá? Organização é aquilo que é físico, ou seja, a gente precisa de dinheiro, a gente precisa de um secretário, a gente precisa de um tesoureiro, a gente precisa pagar a conta, a gente precisa pagar aluguel, a gente precisa pagar a internet, a gente precisa pagar funcionário, a gente precisa pagar. E isso, irmãos, não é anjo que vai descer para pagar, somos nós, tá bom? Como o culto de domingo tem sido um culto bem voltado para os convidados que vocês estão trazendo, então eu recebi algumas críticas, né? Tá falando muito de dinheiro e tal. Então eu estou quase nem ministrando as minhas ofertas, vocês têm percebido disso, para não escandalizar os convidados. Mas vocês que passam por essa sala de aula sabem que nós somos uma organização e nós precisamos pagar contas. Por isso, irmãos, eu quero motivá-los a ser dizimistas fiéis, ofertantes fiéis na casa do Senhor, tá? Dízimo e oferta não está atrelado à salvação, tá? Eu quero deixar isso bem claro. Não é porque você não é dizimista que você não vai para o céu, não tem nada a ver. Porém, tá? É um bom senso. Poxa, por que eu tenho que ser dizimista? Porque a igreja é bênção para a minha vida, a igreja é bênção para a minha casa, então eu vou ser dizimista. E também é bíblico, tá, irmãos? Nas matérias aqui, a gente vai discorrer sobre a verdade dos dízimos, tá bom? Irmãos, agora eu fiz algumas anotações aqui que na apostila não tem, então presta bem atenção, porque ia ficar muito complexa, sendo que se uma pessoa estivesse chegando agora para se batizar, não ia entender muito. Mas linhas teológicas que nós acreditamos, isso aqui eu vou explicar rapidinho para vocês, depois se vocês quiserem se aprofundar, a gente marca uma aula online só com você, só quem se interessar. Nós acreditamos em uma linha teológica, porque teologicamente, Rubens, tem várias linhas teológicas, tá? E quando a gente faz o TCC na faculdade, a gente defende uma linha, uma tese, não que as outras estejam erradas, tá? Mas eu estudei, eu entendi que aquilo é a verdade e está sendo implantado na igreja. As duas principais linhas teológicas que regem o movimento protestante são calvinismo, presta bem atenção, e arminianismo. Ok? Então, o calvinismo é baseado nos ensinamentos de João Calvino, enfatiza a soberania de Deus e a predestinação e a graça irresistível. Então, a linha teológica de quem é calvinismo, os presbiterianos, eles são calvinistas. Eles defendem a tese da predestinação. Como assim, pastor? Uma vez salvo, sempre salvo. Ok? Calvinismo defende isso, ou seja, eu sou salvo, então eu posso pecar à vontade, porque eu estou predestinado a ser salvo. Deus olhou para mim e me predestinou à salvação. Já o Odair, Deus predestinou à perdição. Tá? O calvinismo defende isso. O arminianismo é baseado no ensinamento de Jaco Armínio, enfatiza o livre-arbítrio humano, a responsabilidade pessoal e a possibilidade de perder a salvação. E é isso que a gente acredita, tá, irmãos? Então nós não somos calvinistas, nós somos arminianistas, tá bom? Por quê? Porque nós acreditamos no livre-arbítrio, o homem faz a sua escolha. Agora olha aqui para mim. Nós acreditamos no livre-arbítrio até um certo ponto. O livre-arbítrio é para o homem sem Deus. Tenho 4 minutos. O livre-arbítrio é para o homem sem Deus. Quem aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, já não tem mais livre-arbítrio. Já fez a sua escolha, já tomou a sua decisão. Não que isso vai entrar no calvinismo. Porque o calvinismo, se você aceitou Jesus, pronto, está salvo e está predestinado à salvação. Mas mesmo que você levantou a sua mão no arminianismo
e aceitou Jesus, mas irmão, se você não andar na linha, se você não fazer manutenção da sua vida espiritual, se você vai pecar para você ver, irmãos, você perde a salvação. Então essa é a linha teológica que nós acreditamos. Nós não acreditamos em predestinação, tá bom? Um dos itens do antigo ministério que parece que se acreditava nisso aqui também, na predestinação, tá bom? Outra coisa para a gente terminar, presta bem atenção, isso é importante falar para você. Existem 3 principais linhas teológicas dentro do cristianismo evangélico quanto ao momento do arrebatamento em relação à grande tribulação, tá? Então todo mundo sabe que vai chegar um dia que a igreja vai ser arrebatada, né? Mas para isso existem 3 linhas teológicas. Existe o pré-tribulacionismo, o mesotribulacionismo ou mid-tribulacionismo e o pós-tribulacionismo. Eu vou explicar os 3 e vou explicar no que a gente acredita. O pré-tribulacionismo, você sabe que vai ter 7 anos de tribulação, né? 3 anos e meio e mais depois 3 anos e meio, né? Se eu não me engano, primeiro é o 3 anos e meio de bonança, 3 anos e meio que vai aparecer o falso profeta, tal, vai estabelecer paz, tal. Depois desses 3 anos e meio, aí o bicho vai pegar. Aí a besta vai ser solta, aí, irmão, aí é só misericórdia. Então, o pré-tribulacionista acredita que a igreja não vai passar pela tribulação nos 7 anos. A igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, tá? Só quem ficar que vai passar pela tribulação, tá? Os mesotribulacionistas ou mid-tribulacionistas acreditam que a igreja vai ser arrebatado no meio da tribulação, nos 3 primeiros anos e meio, tá? Então, por exemplo, vai ter os 3 primeiros anos e meio de bonança, aí Deus busca a igreja e depois os 3 anos e meio terríveis, tá? Essa é a outra linha teológica. E o pós-tribulacionismo, eles pregam que a igreja vai passar pelos 7 anos de tribulação e depois da grande tribulação a igreja vai ser arrebatada, tá? Todas essas aqui têm base bíblica, eu quero que você entenda isso, porque são linhas teológicas, todas essas têm base bíblica, mas nós acreditamos no pré-tribulacionismo, tá? A igreja não vai passar pela grande tribulação, a igreja não vai passar. Como que o senhor sabe, pastor? Pela minha tese, eu estudei, comparei os 3 e entendi que a igreja não passará pela grande tribulação. Mas irmãos, isso não interfere na salvação de ninguém. Os 3 têm base bíblica, tá? Depois, se você quiser, eu te mando. Os 3 têm base bíblica, mas isso não importa, irmãos, né? Não é verdade? Não importa, o importante é ser salvo. O importante se é no começo, se é no meio ou se é no fim, não importa, o importante é ser salvo. Eu quero que você entenda disso. Mas nós somos pré-tribulacionistas. A igreja não vai passar pela grande tribulação, tá bom? Que Deus abençoe sua vida. Lá eu passei, estourei 1 minuto. Que Deus abençoe. Vamos de pé, vamos orar para encerrar. Que Deus abençoe. Domingo que vem te espero aqui às 9 da manhã para a gente dar continuidade. Senhor, obrigado por esse momento de ensino. Obrigado, Senhor, nós queremos lhe agradecer de todo o nosso coração, porque sabemos que nessa manhã nós crescemos muito. Pai, que todos os teus filhos possam entender que são ministros, que são servos, Pai, que são dispenseiros, disseminadores da tua palavra, em nome de Jesus, amém. Faço votos que você encontre a prosperidade e a eternidade ao lado de Deus, e nos encontramos hoje às 19 horas. Convide alguém para estar aqui, amém? Deus abençoe, um abraço. Se alguém quiser a apostila física, me procura e a gente manda encomendar, tá bom? Deus abençoe.